queria agradecer a missionária Vânia, o pessoal, a equipe, toda a liderança. É uma honra, repito isso, estar falando com vocês. Eu fico muito feliz de ver os alunos aí da Escola de Pastores, né? A pastora Vânia estava falando das meninas. Uns dias eu quero vir aqui só para sentar para ouvir vocês, hein? A moçada é arretada, né? Eu lembro, na época a gente tinha alguns irmãos aqui, a pastora Angélica, tinha um outro pastor que eu tive um problema com ele, você lembra? Eu já era muito tímido, extremamente tímido. Eu vim para cá outros motivos, e o Senhor me pegou aqui, né, Julinho? E eu lembro de um pastor que não gostava de mim nem a pau, irmãos. E ele, você é ruim, você é péssimo, não sei o que tem. E um dia um missionário pediu a gente para limpar aqui a igreja. E eu fiquei responsável de limpar o salão aqui. O Israel ficou responsável de limpar o altar. E o Juninho chegou, pegou o Israel na época para ensaiar. E esse irmão, o missionário mandou ele limpar o banheiro. E o Israel começou a cantar aqui: eu me humilharei. E ele saía na porta, olhava para a gente assim, o Israel virava para a parede. Aí, eu me humilharei. Aí o irmãozinho saiu com um balde correndo lá para cima, falar com o missionário Abraão. O missionário Abraão dava gargalhada desse homem, muita gargalhada. Cara, você tem que ser humilde. Aí sempre que ele chamava a gente para querer corrigir, eu falei, cara, esse cara quer, ele acha que tem autoridade no missionário Abraão. Então a gente tinha os empecilhos assim na época. E quando vejo vocês assim, essa escola, as meninas, a Aurora, o pessoal lá em Perdões é apaixonado com a Aurora, as mulheres é apaixonado com ela, sempre que ela está lá. Então é muito bom ver vocês assim. Eu fiquei sabendo que tem uns rapazes, são mais mulheres, né? Mas tem mais mulheres, não é isso mesmo? Na escola de pastores? Meia? É? Rapaz, que coisa top. Parabéns para vocês, viu, gente? Parabéns. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de São Marcos. Evangelho de São Marcos, capítulo 2. A partir do verso 1. Evangelho de São Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1. Quem achou aí, diga amém. E novamente ele entrou em Cafarnaum depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa. Interessante que onde Jesus está, há um avivamento, né, irmãos? Lá no primeiro momento eu disse para vocês que nós precisamos estar onde Jesus está, né? Olha, esse aqui é avivamento, olha só. E imediatamente muitos se reuniram de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta. E ele lhes pregava a palavra. O que Jesus fazia, gente? O que Jesus fazia? Pregava a palavra. E vieram até ele trazendo um paralítico que era carregado por 4. E eles, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, estamparam o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, eles abaixaram o leito onde estava deitado aquele paralítico. Jesus, vendo a fé deles, Jesus viu a fé de quem, gente? A fé de quem? Jesus, vendo a fé deles, não só do paralítico, mas vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, aqui está o texto sagrado, nós queremos meditar nas Sagradas Escrituras mais uma vez. O Senhor venha falar conosco, ministra nos nossos corações, que Teu Espírito possa encontrar em nosso coração uma terra fértil, para que a Tua palavra venha crescer, ó Pai, e me use, pois eu sou apenas instrumento do Senhor, nada além disso, em nome de Jesus, amém. Pode tomar seu assento. No primeiro momento eu disse com vocês sobre um homem que estava com as mãos mirradas, aleijadas, para ele ir além e viver um tempo poderoso de Deus, de milagre, de cura, de sobrenatural na vida dele. Ele precisava fazer algumas coisas. Primeiro, estar onde o Senhor Jesus estava, vencer o preconceito religioso, o tradicionalismo, do legalismo, ou melhor, segundo, né? Terceiro, ele precisava assumir a fé dele em Jesus, publicamente, diante daquele grupo de pessoas. E o quarto, eu não me lembro mais o quarto foi, ele precisava ter coragem de expor a deficiência dele, coisa que nós temos muita dificuldade de fazermos, né? Eu creio que essa questão de expor as nossas deficiências, expor as nossas falhas, as nossas dificuldades, é um tanto quanto difícil para muitos.
Estamos falando aqui sobre irmos além, avançar, seja qual for a área, seja emocional, ministerial. Obviamente eu fui muito impactado com a peça na questão ministerial e espiritual, mas em todas as áreas, vá além em todas as áreas, né? E eu queria concluir com vocês aqui esse assunto, pegando a experiência de um outro texto também, que alguém vivenciou com Jesus. Liga. Ei, aí, já aprendi a técnica, eu vou ficar ligado. Se liga. E eu queria falar com vocês aqui uma outra coisa que você pode achar que não, mas todos nós vamos precisar de pessoas que nos impulsionam, que nos levam além, pessoas que cooperam para que nós possamos chegar naquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Eu já falei também em uma outra oportunidade com vocês que existem tragédias que nos impulsionam para o destino profético. Existem portas que é o próprio Senhor Jesus que fecha essas portas para que você volte a sua atenção para Jesus. Existem dores. Martinho Lutero, ele fala uma coisa muito interessante, o pai da reforma. Existem 3 maneiras das pessoas conhecerem a Deus: através da tua palavra, da oração e da dor. Pode-se dizer que a terceira talvez seja a que mais leva as pessoas a conhecerem a Deus. Então existem situações na nossa vida, tragédias, que nos impulsionam para o nosso destino profético. Eu disse no primeiro momento de uma situação que eu passei, né, com as minhas emoções, tentando tirar minha própria vida, muito confuso. Aquela situação me levou a viver uma experiência tão poderosa em Deus, que aqui está o resultado daquela tragédia, daquela situação difícil, que me impulsionou para o meu destino profético. E o importante disso tudo é que teve algumas peças, algumas pessoas que foram fundamentais na minha vida, porque eu não conseguia lutar sozinho, não conseguia avançar, romper sozinho. A pastora Vânia fez aqui uma oração com vocês depois da peça, e eu achei extremamente importante, porque era nítido, eu sentia isso, que algumas pessoas queriam ir, mas eles precisam de outras para ajudá-los a andar, a vencer alguns obstáculos. Eu acho que eu ministrei para vocês aqui também uma mensagem: os gigantes sempre voltam, que eu falei de um momento onde o rei Davi estava cansado, ele não conseguia mais lutar, e se levantou outros guerreiros, que era da equipe de Davi, para vencer alguns gigantes para Davi. Então, em muitas coisas na nossa vida nós precisamos de pessoas para nos impulsionar para aquele lugar que o Senhor quer para nossas vidas, que vai nos levar além, vai nos ajudar a chegar além. Tem um provérbio africano que diz: se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá acompanhado. Se você quer ir longe, faça as alianças verdadeiras, alianças que vai cooperar para o seu avanço espiritual e ministerial. Ok, gente? Então, nesse texto aqui que nós acabamos de ler, nós encontramos aqui alguns amigos preciosos. Quem tem amigos preciosos aí? Dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Amigos preciosos, e esses são aqueles fundamentais que, quando nós paramos uma conferência como essa, nós damos valor ao tamanho da importância deles na nossa caminhada. Quando eu estava aqui agora, nesse momento que a missionária Vânia estava orando, eu pensava sobre isso. Pessoas que fizeram parte da minha vida, que cooperaram para que eu estivesse aqui, na presença de Deus, feliz, alegre, esperando a volta do Senhor. Quando os meninos estavam passando aqui: qual o seu sonho? Qual o seu sonho? Qual o seu sonho? E eu falei: caramba, eles vão vir aqui daqui a pouco. E assim, eu não tenho sonhos terrenos. Teve muita coisa que o Senhor fez com que eu vivenciasse muito rápido. Antes dos 30 anos, eu tive minha casa própria, eu tive meu carro próprio, eu sonhava em conhecer a Terra Santa, Israel. Eu ganhei a passagem para ir para lá e ainda passei em Paris. Eu tinha um sonho de conhecer os Estados Unidos, já fui mais de 4 vezes nos Estados Unidos. Então, tudo isso antes dos meus 30 anos eu vivenciei isso. Eu não tenho esses objetivos terrenos. A minha filha esses dias chegou perto de mim e falou comigo: e aí, papai, qual que é o seu sonho? Fale os seus sonhos. O meu principal sonho, o que eu sou movido a isso, é chegar na eternidade e ouvir do Senhor: servo bom e fiel, aqui está preparado algo para você, entra no meu gozo. É o que eu penso, o que me faz trabalhar, por quem eu corro, e o que me move é isso.
é não ficar buscando muito essas coisas transitórias, mas olhar para aquilo que é eterno. Quem está me entendendo, diga amém? Então preste atenção. Quando eu estava vendo a peça, depois na oração ali, eu estava pensando sobre isso. Tantas pessoas, amigos preciosos que o Senhor colocou no meu caminho, conexões, porque nós servimos um Deus de conexões. Como eu conheceria a Carmen se antes eu não conhecesse o missionário Abraão e tivesse vindo para cá? Conexões. E quando eu cheguei aqui, encontrei outros meninos, a técnica. Aí. Conheci, fiz amizade com outras pessoas, está aqui o Juninho, está a Lô, a Aurora, o Sérgio, tanta gente que foram tão importantes na minha vida, e glória a Deus pela vida deles. Vocês podem ter certeza que eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês, e tiveram paciência comigo, porque no início aqui não foi fácil, né, Lô? Não foi fácil, mas Jesus colocou pessoas boas na minha vida. Então, amigos, é um bem muito precioso que o Senhor nos dá. E o Senhor é um Deus de propósitos, um Deus de conexões e muito proposital. Fala comigo assim, Deus é proposital. Fala mais forte, Deus é proposital. Você pode ter certeza que Deus é muito proposital. O fato de você vir para uma conferência como essa é porque Deus é proposital. O fato de Deus me trazer aqui, e glória a Deus por isso, fico muito lisonjeado, é porque Deus é proposital. O fato de você estar sentado do lado dessa pessoa que está aí perto de você é proposital. Você pode ter certeza que Deus é um Deus de detalhes. Talvez aquilo que você precisa nessa conferência, talvez não seja eu que vou dizer isso claramente para você, mas é alguém aí perto de você que vai orar por você, que vai ter esse direcionamento, esse discernimento e vai liberar essa palavra sobre a sua vida. Então Deus é um Deus proposital, é um Deus de conexões, é um Deus que coloca pessoas especiais em nossa vida. E aqui eu encontro uma história muito interessante, porque esses amigos aqui levaram esse homem para um outro nível, levaram esse jovem além, a viver algo que ele já havia perdido as expectativas. É muito privilegiado todo aquele que nos seus relacionamentos tem pessoas com quem eles possam contar, confiar, abrir o coração e pedir, luta comigo nessa guerra porque eu não vou conseguir sozinho. Se você tem esse tipo de pessoa na sua vida, você é alguém privilegiado. Amém, gente? Amém. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Você tem alguém com quem você possa contar? Amém. Quem está, dá uma glória a Deus bem forte então, vamos lá? Amém. Compartilhar suas visões, os seus medos, os seus traumas, as suas dificuldades, isso é extremamente importante. Eu tenho amigos com quem eu sento, eu falo com eles. Uma dessas pessoas muito especial na minha vida é minha esposa. Eu compartilho com ela os meus temores, os meus medos, as minhas dificuldades, falo com ela as minhas resoluções. Quando eu estou achando que não vai funcionar, eu sento com ela. E vários outros amigos que o Senhor colocou na minha vida ao longo da caminhada. Então a igreja de Cristo, ela precisa ser essa igreja de conexões proféticas. Ela precisa ser uma igreja sobrenatural que tenha amigos sobrenaturais. É muito legal quando as pessoas colocam expectativa na comunidade de fé. Se eu for para aquela comunidade de fé, eu sei que eu vou encontrar pessoas lá que vão me ajudar a ir além. Eu sei que se eu fizer amizade com aquelas pessoas, eu acho super legal quando a mãe e um pai me procuram e falam assim, ô pastor Luquias, ora para o meu filho, eu tenho falado para ele ir para a sua igreja, porque eu acho muito legal o trabalho na sua igreja e eu acho que vai ser fundamental na vida dele. Isso é legal. E a gente sabe que os pais têm olhado para nós como esses amigos sobrenaturais, de conexões proféticas e que pode impulsioná-los a viver tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Então Deus é proposital ao trazê-lo aqui nessa noite, ou até mesmo fazer com que você faça parte dessa comunidade de fé. E só pode viver isso tudo uma igreja sobrenatural. Tá bom, gente? Uma igreja sobrenatural, existe pessoas, amigos, conexões sobrenaturais ali naquele lugar. Então preste atenção. Nós precisamos identificar na nossa caminhada essas pessoas que o Senhor coloca. E o Senhor não vai dar tudo de bandeja para nós, não. Ele quer que você e eu venhamos identificar esses grupos de pessoas que Ele coloca em nossas vidas. Não sei se eu contei essa experiência para vocês. Alguns anos atrás, uns 4 anos atrás, antes da pandemia, eu estava numa conferência em Santos e o bispo Palarone me chamou para ir para os Estados Unidos numa conferência lá em Miami. E eu falei, ô bispo, eu não trouxe roupa, não trouxe nada, já tem 4 dias que eu estou fora de casa, minhas roupas estão todas sujas, não tem como, não, olha aí quem vê você pode fazer.
e eu fui olhar as passagens aéreas, estavam muito caras as passagens aéreas. Eu falei para o Israel, o Davi foi para essa conferência, o missionário Moisés, uma turma, e eu disse para eles, cara, eu quero muito ir, mas eu só compro a passagem se tiver abaixo de R$2.000, senão eu não compro. E eu olhei, estava R$8.000, R$7.000, aí eu não vou, não dá para mim. A gente sentou na casa de Israel comendo pizza e de repente o Israel olhou lá no site, mano, aqui achou uma passagem aqui, isso era 5 horas da tarde, 1.650, eu falei, cara, é fraude. Não, pô, isso é fraude, onde já se viu uma passagem para sair agora à noite, 1.650? Ele olhou para mim, e eu tinha dado a minha palavra que se encontrasse alguma passagem abaixo de 2.000 eu iria. Aí a gente comprou as passagens, eu liguei para a Carmen, e a Carmen falou assim, Cris, você serve ao rei e ao reino, seus pastores pediram para você ir, vá. E eu fui só com uma blusinha, era janeiro, muito frio nos Estados Unidos nessa época, e eu passei no México, que lá era o México, fiquei 8 horas no México, por isso que era barato desse jeito, 1.650, né, missionária Vânia? Que coisa terrível, cara, e eu entrei no voo, aí tinha eu, um paquistanês e um outro brasileiro, que até então não sabia que era brasileiro. A gente estava chegando perto do México, e eu com muito sono, muito frio, aquele paquistanês começou a querer conversar comigo, falei, cara, eu não falo nem português, esse cara falando tão enrolado aqui, como que eu vou fazer? Foi quando o outro brasileiro se revelou, falou, não, eu acho que eu posso te ajudar. Se uma ficha que você tem que preencher, assim, assim, assim. E aquele brasileiro acabou, assim, se aproximando de mim, quando eu estava saindo do avião. Aí ele foi, ô brasileiro, e aí, beleza? A gente começou a conversar, fomos para um ambiente que tinha lá separado, onde a gente tinha internet, trocando ideia, eu sem dinheiro, porque todo o dinheiro que eu tinha, eu comprei a passagem, sem dinheiro, sem nada, nada. Na fé, meu irmão, fiz Jesus amado. Eu tinha o meu cartão, que eu poderia usar nos Estados Unidos. Eu falei, cara, mas eu vou usar em dólar, mas vou pagar em real. Eu não vou usar nada, eu vou na fé, eu vou na provação, eu vou em jejum, que eu vou chegar no azeite lá. Sem nada. Aí eu comecei a trocar ideia com esse rapaz lá no México. A gente sentou, conversando, aí de repente passou uma moça e... Que isso? Que gata! Que dotosa! Que é isso? O cara começou a falar, e eu vi, caramba, Jesus tem misericórdia, porque eu era terrível, o Senhor me coloca com um pinhão desse aqui ainda. O cara passa outra mulher, o cara mexe novamente. E ele começou a mexer com as meninas, com as moças. 8 horas com um cabra desse, gente, imagina. Aí o sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Eu saí de um azeite, de uma convenção poderosa, estou indo para uma outra. E ele olhou para mim e disse assim, aqui, cara, por acaso você é crente? Eu falei assim, sou, por quê? Porque até agora só passou a dotosa aqui, você não falou nada. Eu falei assim, cara, eu prefiro a minha. Ele, sabia, vai ver que é pastor também. É ou não é? Eu sou pastor também. Aí o cara foi e soltou aquele palavrão. Que valeu. Caramba, eu vim pegar, o que eu vim fazer na frente de um pastor? Aí começou a trocar ideia. Ele falou. Para onde você está indo? Eu estava indo para Miami, ele estava indo para Houston. Eu estou indo para Houston, tal, o que você vai fazer lá? Eu vou fazer um curso, mas eu vou falar a real para você, estou deixando a minha família, tenho filhos, estou deixando a minha esposa, vou fazer esse curso, eu tenho uma pessoa lá que eu conheço, nunca mais eu volto nesse país, só para buscar os meus filhos se eles quiserem. E o cara começou a falar um monte de coisa comigo. Daqui a pouco ele falou, eu cresci na Igreja Batista da Lagoinha, mostrou foto para mim, o André Valadão, segui ele nas redes sociais, tocaram juntos, tocava um instrumento de sopro. E na juventude dele, ele abandonou os caminhos do Senhor e começou a quebrar o pau, ia fazer um curso lá e falou que ia ficar por lá. De repente eu comecei a conversar com esse cara e eu disse para ele, olha só, você esteve na igreja, você sabe que Deus é um Deus proposital e um Deus de conexões. Eu comecei a contar a experiência para ele. Eu estava numa conferência em Santos, há 4 dias fora de casa. Eu comprei a passagem 5 horas da tarde a R$1.650. Que é isso? Que loucura é essa? Eu comprei a passagem aqui nesse Aeroméxico, já paguei 4.000 burdoada, quase 5.000. Então, eu comprei 5 horas por 1.650. Sabe o que isso significa? Deus queria que eu me aproximasse de você. Deus queria que eu sentasse com você nessas horas, para dizer para você que tudo aquilo que você está fazendo não é o que Deus tem para a sua vida. Comecei a conversar com esse cara.
E depois desse bate-papo longo, ele começou a chorar e começou a abrir o coração dele para mim. E ele disse assim: olha, eu nunca falei isso para ninguém, mas eu vou falar para você porque eu não te conheço, e como você disse que Deus colocou você na minha vida, então eu vou abrir o jogo. Cara, falou um monte de besteira, um monte de coisa. E eu comecei a mostrar a foto das minhas filhas, da minha esposa, da minha família para ele. E eu falei para ele: eu já estou com saudade da minha casa, é a coisa mais valiosa que eu tenho. Aí o cara começou a olhar a foto da família dele. Começou a olhar a foto da esposa, de casa. Daqui a pouco ele falou para mim assim: você pode orar por mim? É que esse Deus venha me fortalecer. E eu orei por aquele cara e ele falou assim: eu queria voltar para o Senhor Jesus também. Ele falou: não, também faça oração, confessa seus pecados. E agora, rapaz, você já é batizado, senão a gente batizava você aqui também, arrumava uma águazinha ali no banheiro e já era. Esse cara, eu orei por ele e daqui a pouco chamou. A gente ficou junto talvez umas 5 horas. Chamaram ele no portão para onde ele ia. Eu ia para um lugar, ele ia para o outro. Na hora que ele estava lá na frente, já no portão de embarque, ele voltou correndo novamente. Voltou tremendo, com os olhos assim, lagrimejando. E ele abriu a carteira dele e falou assim: quando eu estava entrando no portão de embarque, um homem apareceu na minha frente e falou assim: pega tudo que você tem na carteira, volta lá e dá para aquele moço, porque ele te ajudou. Ele voltou correndo e me deu tudo que ele tinha na carteira dele. Eu estava numa fome, meu irmão. Uma fome. E eu falei assim: cara, se esse homem falou, tá falado. Manda aí, manda tudo que você tem em vaso, manda tudo. Ele me deu o dinheiro, meu irmão, que eu comi naquele dia, eu gastei nos Estados Unidos, eu voltei para o Brasil, eu estava comendo ainda lá no México, porque eu voltei no México novamente. E naquele dia o Senhor mostrou para mim assim, como Ele é um Deus de conexões e um Deus proposital. Deus é proposital, Deus é um Deus de conexões. Deus, Ele coloca pessoas na sua vida que você não entende o porquê ela entrou na sua vida. Muitas delas entraram para te abençoar, outras para você abençoar elas. Então, ir além depende também das amizades, das conexões que nós fazemos. Eu estou aqui como resultado de amizades verdadeiras, de conexões que o Senhor colocou na minha vida. Esse rapaz que nós vamos aqui agora conhecer um pouco da história dele, ele foi resultado, obviamente, do sobrenatural, de estar no lugar certo, mas também das conexões que ele tinha. Quem está me entendendo, diga amém. Quem está me entendendo, diga amém. Então preste atenção, como nós identificamos esses amigos sobrenaturais? Primeira coisa que eu quero que você entenda no texto bíblico. O texto diz assim no verso 1, você está com a sua Bíblia aí? Vamos lá, no verso 1. E novamente ele entrou em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa. Preste atenção. Ele entrou em Cafarnaum e divulgou-se, ou anunciou-se, ou espalhou-se a notícia que Jesus havia chegado. A primeira coisa que eu vejo como característica dessas pessoas sobrenaturais que Deus colocou em nossas vidas, eles estão sempre atualizados em informações que possam nos ajudar. Sempre ligados. Olha, aquele amigo meu, ele precisava estar nessa conferência. E eu vou levar ele na conferência. Sabe o que eu descobri agora numa conferência nossa lá em Perdões? Uma menina que trabalha, esqueci como é que fala o nome, limpando casa, esqueci. Diarista. Uma irmã nossa lá que era diarista, ela chegou perto de mim, assim, chorando, um dia, na semana da conferência. Pastor Kias, queria perguntar para o senhor, se o senhor teria R$45 para me emprestar? Claro, o que foi? Não, pastor, porque tem 2 meses que eu estou trabalhando e tudo o que eu consegui como diarista, eu paguei inscrição para pessoas que moram perto da minha casa. Nem conheço o Evangelho. Eu comecei a tremer. Eu falei: que é isso, irmã? Não, eu também comprei 7 camisetas para dar de oferta para algumas pessoas aqui na igreja. Eu falei: gente, que mulher fantástica é essa? Que mulher poderosa é essa? Ela, assim que o senhor soltou a data da conferência, eu já falei com essas pessoas: não marque nada na agenda de vocês, porque eu tenho um convite especial e um presente para dar para vocês. E sabe o que é o mais poderoso disso tudo? Dessas pessoas que ela convidou para estar lá, que ela bancou, que ela deu até camisetas, nós vamos batizar no próximo batismo. Pessoas atualizadas, conectadas. Olha, é chegar na informação. Eu fico imaginando aqueles 4 dialogando entre eles. Não tinha WhatsApp na época, mas eu fico imaginando eles em algum lugar. Olha, sabe o Joãozinho lá? Aquele que está na maca?
Parece que um homem aí, um homem poderoso, ele está andando na Galileia, para todo lado, vai estar aqui. A gente tem que arrumar um jeito de levar ele lá. A gente tem que arrumar um jeito de levar. Mas como que a gente vai levar? Só os 4? O que é uma maca para 4? Então, a primeira característica de amigos sobrenaturais, vamos lá? Aí. Primeira característica de amigos sobrenaturais, eles estão sempre atualizados a informações que possam me ajudar. Ligados. Tanto seja positivamente ou negativamente. Não entra nessa não. Eu já estou ligado que isso ainda é para você. Vai por aqui não. Eu já estou ligado que essa amizade, esse relacionamento não é para você. Vai por aqui. Porque se você for por aqui, vai acontecer. Tem muitas pessoas que convivem com a gente que talvez você não saiba, mas são pessoas que estão sempre antenadas no sentido espiritual, para tentar nos ajudar, auxiliar, nos fortalecer e nos levar para o nosso destino profético, ou ir além daquilo que nós estamos vivendo. Eu disse no início para vocês que eu sou a resposta de conexões que eu fiz, pessoas que o Senhor colocou na minha vida. Então, o primeiro ponto, eles estão atualizados, informados sobre como me ajudar, como ajudar esse amigo debilitado. Evangelho de São Marcos, capítulo 2, verso 1, diz aí: e novamente ele entrou em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa. O que aconteceu, gente? O que aconteceu? Divulgou-se que ele estava na casa. Eu tinha outras coisas para falar com vocês, mas eu quero acelerar aqui, dentro desse assunto aqui, sobre estarmos atualizados, porque eu quero orar no final para vocês. Mas você lembra daqueles que disse para você: eu sei de um lugar que quando você conhecer, pode mudar a sua história? Eu sei de uma pessoa que quando você conhecer essa pessoa vai te ajudar a mudar a sua história completamente. Você lembra dessas pessoas que o Senhor colocou na sua vida? Quem lembra? Levanta a sua mão. De forma proposital, Deus colocou essas pessoas na sua vida. Você nem sabia o que era a casa da bênção, a casa. Você nem sabia o que era a rede de jovens aqui. Você não tinha nem perspectiva de futuro. De repente alguém entrou na sua história e disse para você, talvez com outras palavras: olha, tem um lugar aí que eu queria te levar. E ele lá por dentro dizia assim: olha, quando ele chegar nesse lugar, ele vai ter a vida dele transformada. Ele vai ter a história dele transformada. Seja uma célula, seja uma casa de paz, uma eclésia, seja uma conferência, seja um culto de colheita, seja uma terça-feira. Talvez alguém com essa expectativa no coração fez um convite para você. Quem aqui lembra do primeiro convite que você recebeu para você fazer parte dessa comunidade de fé? Levanta sua mão. Foi poderoso, gente? Foi poderoso? Então depois no final você procura essa pessoa que te fez o primeiro convite, dá um beijo bem olhado nessa pessoa, um abraço bem apertado. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, por quê? Porque a sua eternidade está ligada a essa pessoa. O maior presente que você poderia alcançar, que é a eternidade, obviamente que foi Deus, e depois essa pessoa que fez parte desse processo de ser esse instrumento de Deus na sua vida. Então nós precisamos, e o Senhor coloca amigos em nossa vida que nos impulsionam para esse destino profético. É importante lembrarmos daqueles que nos levaram à presença de Deus. É importante nós estarmos sempre perto de pessoas que sempre nos aproximam a ter mais de Deus em nossas vidas. Esses eram amigos especiais. O segundo ponto que nós encontramos aqui no verso 2 é bem interessante. Eles desconhecem as limitações. Eles desconhecem barreiras, eles desconhecem dificuldades. Eles estão decididos a ajudar esse verdadeiro amigo que eles têm. Olha o que diz no verso 2, gente. Imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta. E ele lhes pregava a palavra. A palavra aqui é o Evangelho, Cristo e as boas novas da salvação eterna. Então aqueles amigos não apenas estavam levando o outro amigo para ter restaurado o seu corpo, não, mas levando eles para conhecer a vida eterna. Isso que é fantástico, que é maravilhoso. Aquele homem, ele foi curado com uma oração de libertação, ou com uma palavra: seus pecados estão perdoados. O que aprisionava ele naquela maca eram os pecados.
E às vezes nós não queremos receber essa palavra de confronto, de exortação. O que é isso? Mas em muitos momentos estamos adoecidos justamente por causa desses pecados que nós mantemos em nossa vida. Só que a bênção maior que aconteceu na vida daquele rapaz não é ele levantar da maca e sair correndo. Não, a bênção maior é ele conhecer o caminho verdadeiro. A bênção maior é ele ter acesso à salvação. Então aquelas pessoas que te trouxeram aqui, não só ajudaram a resolver os seus problemas emocionais, sentimentais, financeiros e por aí vai. Não, eles resolveram uma situação relacionada à eternidade. É por isso que eu sou muito grato a Deus pela vida dos meus pais. Eu sou muito grato a Deus pelas conexões que eu tive, pelas pessoas que puxaram a minha orelha, que me confrontaram, que me sentaram. Porque se hoje eu posso dizer claramente que eu sou um crente salvo em Cristo Jesus, e daqui a pouco a trombeta vai soar e eu vou subir com o Senhor para os ares, se deve a essas pessoas que o Senhor colocou na minha vida. Eu ouvi uma frase, eu não sei mais de quem é essa frase, mas diz assim: o céu pagará qualquer prejuízo que você possa ter tido por causa do Evangelho. Qualquer prejuízo. E às vezes eu estou lá na obra, no ministério, e tem dia que é desgastante demais, é pesado, é confrontador, você quer abrir mão disso. Aí eu sempre lembro: o céu pagará qualquer prejuízo que você possa ter tido por causa do Evangelho. O Senhor Jesus disse que ninguém que tenha deixado casa, família, amigos, filhos, propriedade, por amor a mim e ao Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais aqui e na eternidade. Aí eu fico pensando comigo assim: olha que coisa maravilhosa. Eu era uma pessoa com desvio de caráter, eu tinha alguns problemas pessoais, emocionais, espirituais, sentimentais. Mas o mais legal de tudo que aconteceu na minha vida é ter conhecido de fato a Cristo. E por causa disso, ser alguém salvo. Não existe presente maior que você possa receber do que a salvação. E você talvez só alcançou a salvação. Não foi por causa do pastor. Não foi por causa de um líder. Não foi por alguém que está na recepção. Talvez foi por esse irmão aí que talvez nem líder é, nem discipulador é, não é nada, mas te fez um convite. Vamos lá na conferência? Vamos lá na nossa célula? Vamos lá na rede? Vamos lá no movimento que a gente tem? E a partir daquele momento você também não se perguntou: o que me fez ficar nesse lugar? Porque talvez você era cético, era crítico. Eu vou para fazer novas alianças, novas amizades, mas nunca eu ser crente não é para mim. De repente aquele amor entrou dentro do seu coração. Você se pegou aqui apaixonado pelo Senhor, querendo se envolver com as coisas da igreja, e começou a ser movido pelas coisas eternas, e daqui a pouco vai entrar nas regiões celestiais. Glória a Deus por isso, mas glória a Deus também pelas amizades, as conexões, os amigos que o Senhor colocou de forma proposital em nossa vida. Então você vai além, também por causa de amigos que o Senhor colocou na sua vida. É importante você identificar, ou melhor, identificar esses amigos. A palavra de Deus diz que a única limitação, pelo menos eu percebo, que incomodava eles era a limitação do amigo. Eu fiz um tempo atrás, eu me comprometi com o pessoal que convive comigo lá na nossa igreja, na cidade onde eu moro. A minha cidade tem quase 22 mil habitantes, uma cidade muito pequena. Como eu disse antes aqui para vocês, uma cidade pequena não existe anonimato, todo mundo conhece todo mundo. Se eu brigo lá em casa, todo mundo sabe que eu briguei. Se eu saio lá fora, lá sem camisa, com camisa, de social, sem social, o interior é desse jeito. Todo mundo sabe qual a roupa que eu usei naquele dia, qual tênis eu usei naquele dia, como que eu falei com a Carmen. E ser pastor no interiorzão tem esse desafio, não tem anonimato, não existe nada disso. Mas uma coisa que eu falei com os irmãos, e eu falo assim abertamente na igreja: olha, eu estou decidido, todas as pessoas que passarem pela minha vida, eu me comprometo a lutar com vocês, até que eu veja eliminado da vida de vocês aquilo que afasta vocês do Senhor. Eu me comprometo. Vou orar por você, vou jejuar com você, vou te confrontar, vou te exortar. Mas e se eu falar que eu não quero mais? Continuarei orando, continuarei jejuando, até que eu veja o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Eu me comprometo, eu não quero estar satisfeito convivendo com pessoas que
que eles têm limitações e correm sério risco de não apenas ser curado, não, de perder a salvação e estando perto de mim, convivendo comigo. Você faz ideia de quantas pessoas que convivem com você e eles estão indo para o inferno? Que está na sua sala, está indo para o inferno? Na sua casa, na sua família, que estão indo para o inferno? Quantas pessoas que o Senhor colocou talvez aí no trânsito, no transporte público, no Uber, em algum lugar? O Senhor colocou essas pessoas na sua vida e talvez ela abriu o coração, revelou algo de raiva, ódio, algum problema que esteja acontecendo com ele, e você achou que era apenas mais um caso que acontece naturalmente no dia a dia, mas era o Senhor colocando elas na sua vida, e passou desapercebido, e talvez aquela pessoa esteja indo para o inferno. Quantas pessoas? E eu estava agora lá no velório, novamente, no missionário do pai do missionário Moisés, e a Lídia, irmã do missionário Moisés, falou para mim assim, na hora que eu fui abraçar ela, foi: o que isso? A última coisa que meu pai fez nessa terra foi fazer um apelo para uma enfermeira. Ele pediu Moisés para cantar algumas canções, e a enfermeira veio para cuidar dele, e a última coisa que ele fez nessa terra foi evangelizar e fazer um apelo para uma enfermeira. Não tinha um dia sequer que o meu pai não deixava de pregar para alguém. Por isso que eu disse para vocês que não parecia um culto fúnebre, parecia um reencontro, um encontro. Eu ouvi alguém falando que ele não tinha um dia sequer que ele não ia no monte, não tinha um dia sequer que ele não lia a Bíblia, não tinha um dia sequer que ele não evangelizava e pregava para alguém. Que miserável de homem que eu sou. Minha pergunta é muito simples para você aqui. Você seria esse genuíno e amigo sobrenatural que o mundo lá fora precisa? E as pessoas que convivem com você na sua família, na faculdade, na escola, no seu trabalho precisam? A igreja que essas pessoas têm acesso é uma igreja relevante e fiel? A igreja que eles convivem é uma igreja que eles possam celebrar? Ou é uma igreja trágica, que está na inércia, na indiferença? Ou eles não celebram a igreja que eles têm um acesso, que é você? Interessante, eu quero abrir aspas aqui só para você pensar sobre isso. A palavra de Deus diz que quando o Senhor Jesus foi para a região de Gadara, e lá estava, vocês conhecem a história daquele homem que estava possesso com uma legião de demônios. Depois que o Senhor expulsou aqueles demônios, eu não vou pregar essa mensagem, mas a Bíblia fala que a notícia chegou na cidade, e aquelas pessoas que estavam na cidade expulsaram o Senhor Jesus. Interessante, estava ali um homem que estava acorrentado durante anos, que se alimentava de restos mortais, e que a população amarrava ele arrebentava as correntes e voltava para dentro da cidade. Eles tinham que amarrar o cara de novo, que dava uma dor de cabeça terrível. As crianças não podiam deixar de qualquer maneira, as pessoas não podiam ficar em paz por causa desse cara. Aí o Senhor Jesus entra na história dele, muda a história dele, e a Bíblia fala que os demônios pediram para o Senhor: nos lança ali naquela manada de porcos. E a Bíblia diz que aqueles porcos foram para o precipício, lançaram lá 2.000 porcos, e a notícia chegou na cidade. Mas a notícia também chegou na cidade que aquele homem havia sido restaurado. Mas qual foi a preocupação deles? Toda a cidade, a Bíblia fala que todos os homens daquela cidade se moveram em direção ao Senhor Jesus e expulsaram Jesus daquela terra, por causa dos porcos. As pessoas estavam escolhendo os porcos e abrindo mão de Jesus, escolhendo os porcos, as coisas, e abrindo mão de Jesus. Eu fico imaginando que se eu fosse Deus naquele momento, se eu fosse Jesus naquele momento: Senhor, está vendo? Está me trocando por porco. Eu ia fumegar todo mundo, mandar fogo em todo mundo. Aí a Bíblia diz que quando eles expulsaram Jesus para fora da cidade, aquele homem, o ex-endemoniado, foi correndo atrás do Senhor Jesus e disse assim: Senhor, deixe que eu vá contigo. Jesus: não, volte aos seus e conte a eles aquilo que lhes foi feito. E a história é que uma grande igreja surgiu, um grande movimento, um avivamento surgiu naquela região. Eles não entenderam e nem aceitaram a mensagem do próprio Senhor Jesus, mas de um amigo fiel que outrora era um endemoniado, reconheceram o testemunho dele.
Então tem muitas cidades, muitas casas, muitos lugares, muitos ambientes que o seu pastor não vai entrar, que o seu líder não vai entrar, mas você vai entrar. E o Senhor, de uma forma proposital, te colocou lá para transformar a vida daquelas pessoas. E o que você tem feito nessas oportunidades que Ele tem abrido para você? O que você tem feito com as pessoas que o Senhor tem colocado na sua vida, que tem passado pela sua vida? Você tem deixado elas ir embora sem com que elas tenham uma experiência com Deus de restauração, de transformação, de cura, de libertação e principalmente de salvação? Então, saia aqui dessa conferência e não deixe mais as pessoas entrarem na sua vida e saírem de qualquer maneira. Não. Venha gerar um impacto na vida delas a partir do seu testemunho. Venha gerar um impacto na vida delas a partir daquilo que você carrega. E lembre-se que o Senhor não coloca as pessoas na sua vida por algo banal, não, mas com propósito, para que elas sejam abençoadas por você. E muitas dessas que entenderam isso, te abençoaram. A palavra de Deus diz, preste atenção, imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta. E lhes pregava a palavra. O que o Senhor fazia? Pregava a palavra era o Evangelho. Cristo é as boas novas da salvação, da eternidade. As multidões estavam à espera do Senhor e o receberam com o mesmo entusiasmo de antes. Eu poderia ler aqui alguns textos que quando o Senhor chegava, eles ficavam aflitos, com os olhos voltados para Ele, por causa da mensagem dele. Aqueles rapazes entenderam, olha, nós temos que arrumar alguma coisa, o nosso amigo não pode continuar dessa maneira. Ele não pode continuar paralisado, estagnado. Nós temos que arrumar uma solução. Uma segunda característica desses amigos: não existe limites para eles. Eles vão além. Eu disse para vocês que nós estamos ajudando uma mocinha lá na nossa cidade. Deixa eu aqui falar de uma maneira bem rápida o que está acontecendo com essa moça. Essa menina é linda, uma moça linda, veterinária. Está formando agora na universidade, formou na Universidade Federal lá em Alfenas. E a minha cidade, ela foi chamada e conhecida por muito tempo como a cidade da macumba. Lá realmente, lá tem bruxos, tem incas, lá tem pessoal do movimento, há muitos e muitos anos. Mas o Senhor vem quebrando isso ao longo dos anos. Eu estava nos Estados Unidos, Deus usou o profeta para falar comigo assim, na sua cidade tem uma bruxa velha, e ela voltou a fazer magia negra, algo que não acontecia mais naquela terra. E eu tive uma experiência, porque eu estava na casa de um irmão, eu acordei, tinha uma mulher na minha frente. Na hora que eu acordei, eu vi aquela mulher grande na minha frente, eu assustei, falei, sangue de Jesus tem poder, e aquela mulher sumiu. Ela me ameaçava, vou acabar com você, vou te matar. Eu estava fazendo um ato fúnebre, um culto fúnebre da mãe de uma moça da nossa igreja. Depois que eu orei, eu fui para um lugar reservado para tomar café com um discípulo que estava comigo. Chegou uma mulher grande, com a mesma fisionomia dessa mulher que apareceu para mim. Quem que é você? Foi Ilquias. Ah, você que é o pastor Ilquias? Eu sou eu mesmo. Você sabe que o movimento aí quer acabar com você. Ah, é? Você não viu que sumiu roupa na sua casa, não? Sumiu roupa na minha casa, roupas minhas, roupa das minhas filhas. Os caras entraram na minha casa, essa mulher me falou para pegar roupa minha para fazer trabalho. Eles entraram na minha casa, na janela, eu tinha um cachorro grande, nesse dia o cachorro nem latiu, eles entraram e escreveram na janela da minha casa, pare agora porque nós vamos acabar com você. Eu tenho o costume de todos os anos, 3 vezes ao ano, a gente sai de madrugada ungindo a cidade. Eu já entrei dentro de terreiro de macumba, para desfazer cabeça de bode, cabeça de gado, com um monte de nomes lá dentro, crânios humanos. A polícia da cidade, tem um sargento da nossa igreja, tem um cabo, eles mandam para mim, pastor, olha o que aconteceu aqui no cemitério. Eles voltaram a roubar novamente crânios para fazer magia negra. E pede para orar. Vamos orar porque o negócio está feio. Beleza, as próprias autoridades. E a gente vai para cima, e eles começaram a ameaçar. E eu falei para essa mulher, você conhece a Bíblia não, né? Então eu vou te falar uma coisa. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. E eu temo muito a Deus. Você faz ideia do tamanho da autoridade que está aqui do meu lado? Ela foi murchando, ela foi só murchando. A palavra de Deus fala de um anjinho que passou no território dos assírios e matou gente pra caramba, foi mais de 100 mil. Você pode chamar os guias, tudo que você tiver aí, que um só resolve o problema.
Ela deu as costas para mim brava e foi embora. Você fica esperto. E agora, do tempo para cá, começou a desmoronar essas estruturas da nossa cidade. Nós estamos ajudando uma moça que a gente está levando ela para dentro de casa. E o demônio tem colocado o trabalho que eles fizeram para espírito de loucura. E eu falando com a Carmen, olha só, Carmen, a Carmen pegou essa menina como se fosse filha. A Carmen chora por causa dessa moça. E ela falou, eu estou sentindo um amor por ela como se fosse pela Sofia. E ela mandou uma mensagem para a Carmen, porque teve um dia que a gente saiu e eles não deixavam a Carmen na casa dela. Juntaram um pessoal do movimento lá, médicos, psicólogos, e falaram para eles assim, não deixa aquele casal entrar aqui não. Coloca eles para fora, não deixem. Não deixaram. A mãe, o pessoal, muito simples, ela perdeu o pai quando ela tinha 8 meses, foi baleado, morreu com 10 tiros o pai dela, então ela tem muitos traumas. E ela foi para Florianópolis agora recentemente, levaram ela para um ambiente lá, deram algumas coisas para ela, ela falou que não lembra de nada. Ela só entrou 8 horas da noite e saiu no outro dia, 8h30 da manhã. E não sabe o que aconteceu com ela. A Carmen pegou um amor muito grande por ela está chamando a Carmen de mãezinha, uma menina de 24 anos. E a Carmen conseguiu entrar na casa dela ontem, anteontem, com muito custo. A menina estava trêmula em cima da cama e chorando, e já assim, cheio de droga que eles tinham dado para ela. Que bom que você chegou, você é meu anjo da guarda. Foi Jesus que colocou você na minha vida. Eles vão me matar, não me abandone. A Carmen está chorando todo dia por causa dessa menina. E ela manda mensagem, eles tomaram o celular da menina, e a irmã dela manda mensagem para a Carmen assim, a única coisa que ela acorda, ela fala assim, cadê os meus amigos de Jesus? Onde estão eles? Desesperada. E ela começou a dizer para nós os ambientes que ela foi, dos lugares que ela foi. Eu quero aqui até abrir aspas para dizer para você, no último domingo da eleição aí, ela falou, pastor, nós nos reunimos num lugar aqui. E a bruxa velha mandou todo mundo comparecer de camisa vermelha, porque o nosso candidato ia vencer naquele dia. E fizeram rituais naquele dia, mas daqui a pouco não ganhou. Aí que eles ficou mais revoltados ainda. Nós temos que dobrar os nossos esforços, que esse povo não pode avançar. Ela falou para mim e para minha esposa. E ela falou que ela estava numa reunião entre eles e falou assim, olha, há 12 anos atrás nós começamos a perder espaço, principalmente no meio dos jovens dessa cidade. Aqui tinha muitas moças e rapazes que queriam entrar nesse mundo e hoje não querem mais. Há 12 anos atrás começou um movimento com jovens numa igreja aqui que atrapalhou tudo. Nós precisamos atrapalhar eles. Você acha que o mundo espiritual não está mobilizando para que nós venhamos cair por terra? Para que nós não venhamos avançar? Aquele cansaço que você sente e não ter disponibilidade de ajudar alguém, aquilo lá é espiritual. Quando você não tem aquele ânimo de cooperar com alguém que o Senhor coloca na sua vida, é espiritual. Quando o Senhor coloca alguém na sua vida e você diz assim, não, cara chato, não aguento mais ele. É espiritual, pode ser chato, mas é uma alma preciosa para o Senhor. Depois dessa experiência que nós estamos tendo com essa menina agora, já tem um monte de mensagem delas aqui, deles, da família. A gente está entendendo a importância das conexões, por causa de uma moça da nossa igreja, que trabalha na loja de uma amiga dela, que viu a situação dela e falou assim, nós precisamos do seu pastor lá, porque o negócio está feio. E a gente foi lá, eu orei, e teve uma manifestação demoníaca, aquela menina se apegou de uma maneira sobrenatural a gente. Essa proprietária da loja veio para a igreja por causa disso, está desencadeando várias coisas na cidade, porque é uma cidade pequena, as pessoas começaram a descobrir isso, porque ela pegava as redes sociais dela e fazia publicações, e você que fez um ritual comigo, você vai para o inferno também, e marcava as pessoas. O negócio ficou doido, louco. Começou, e você que está aí, deixa a sua esposa saber do que você faz. Então deu um reboliço terrível. A gente sabe que o diabo é pai da mentira. Mas a verdade é que algumas pessoas começaram a querer ridicularizar a igreja, porque ela está toda hora montando, agora ela está sem celular, mas colocando toda hora, Santo Deus tem poder, está amarrado, sai pra lá capeta, show Satanás, e coloca as músicas, né? Show Satanás, show Satanás. Então está parecendo que está loucura mesmo. Aí veio um tio de longe e falou assim, não pode levar para a igreja não, que isso é lavagem cerebral, não pode fazer isso. A própria mãe, a irmã, que eram extremamente católicas,
falou para a carne: a primeira coisa que ela faz quando ela acorda, eu preciso dos meus verdadeiros amigos. Amigos sobrenaturais, alianças que o Senhor coloca em nossa vida. São pessoas que a única limitação que incomoda eles é a limitação dos amigos. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Aqueles amigos que você convive com eles, que tem uma vida toda torta, toda atrapalhada, isso te incomoda? Isso te chateia? Isso gera um desconforto em você? Se isso acontece, é porque você é esse amigo sobrenatural que eles precisam. Se isso não mais gera um desconforto em você, você precisa repensar muito sobre o Evangelho. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. E se você dependesse de amigos como você estaria aqui hoje? Se você dependesse de amigos, como alianças de amizade como você conheceria o Evangelho? Esses amigos aqui, a única coisa que incomodava eles era a situação do amigo. Terceiro ponto, para a gente acelerar. Olha que interessante. Diz assim: chave do meu carro? Ali no bolsinho, a primeira bolsinha ali da mochila. Bacalha não, Aurora. Vamos lá. Terceiro ponto que eu acho extremamente interessante nisso aqui, irmãos. Olha só que interessante. Olha que interessante, no verso 3. E vieram até ele, trazendo um paralítico, que era carregado por 4. Era carregado por quanto, gente? Era carregado por quanto? 4. Preste atenção nesse ponto que eu quero dizer para você aqui. Quem carregou a sua maca quando você estava imobilizado? Quem se moveu no seu lugar quando você não se movia? Quem foi suas pernas quando você não andava? Foi aquelas pessoas que você não conseguia orar, eles oravam por você. Foi aquelas pessoas que você não jejuava, eles jejuavam por você. Foi aquelas pessoas que quando você estava entregue, eles lutaram alguma guerra por você. Quem foram eles? A palavra de Deus não diz o nome desses 4. Mas é uma história tão fantástica que dentro de tantas outras histórias, essa história foi colocada na Bíblia. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que o Senhor Jesus fez não caberia em livros se fossem relatados. Mas essa fez questão de entrar no cânon bíblico. Quem foi esses amigos que foram suas pernas quando você não andava? Eu já falei isso aqui para vocês numa outra oportunidade. Eu estava na faculdade, quando eu tive uma crise muito séria no meu relacionamento com a Carmen. E a minha velha natureza começou a querer aparecer. E a gente estava brigando muito, a gente via a cada 3 meses, 4 meses, 5 meses. E eu lembro que uma fraqueza minha lá, eu me envolvi com uma menina e eu liguei para ela. Falei: eu envolvi com uma menina aqui, acho que não dá não, vamos parar com esse negócio, deixa isso para lá. Tal. Ela: não, isso que tem que acontecer, você não fez isso comigo. Aí a gente conversou, 2 dias depois ela apareceu lá em casa, a gente trocou ideia, conversamos, eu falei tudo para ela. Mas naquele dia tem um homem que me ligou, o missionário Paulo Roberto Rezende. Eu estava num lugar com alguns amigos da pesada, nadando num lugar e aprontando, e de repente meu carro furou o pneu e o macaco no meu carro não estava no carro. Eu lembro que a gente arrancou o mourão numa cerca, e eram 5 rapazes. Falei: cara, nós vamos ter que levantar o carro no mourão para trocar o pneu do carro. Já era 8 e tanto da noite, meu celular tocou um número que eu não conhecia. Agora, nesse momento, não vou atender mais de jeito nenhum. Já tinha ido embora aqui de Juiz de Fora na época, eu estava lá, mas já estava com a cabeça virada, já estava querendo ir embora novamente, estava perturbado. Aquele número começou a insistir em ligar. Caramba, está acontecendo alguma coisa, eu vou precisar atender. Na hora que eu atendi, era o missionário Paulo Roberto Rezende. Falou assim: eu sei onde você está, eu sei o que está acontecendo com você, mas você está decidido por um lugar que o Senhor não quer para a sua vida. Ele começou a falar um monte de coisa comigo. Começou a ministrar um monte de palavras no meu coração. Eu encontrava muito com o missionário Paulo Roberto Rezende. Na nossa cidade teve uma época que ele ia todo mês lá, a gente passava um tempo juntos. E ele começou a falar algumas coisas e eu disse para ele assim: missionário, eu não estou conseguindo. Não está dando para mim, o senhor não está entendendo. Eu respeito muito o senhor, tenho um carinho enorme pelo senhor, mas não é a minha praia, não é para mim. Eu estou sem forças.
Foi meu pai que pediu o senhor para me ligar? Foi minha mãe? Foi a Carmen? Foi alguém? Não, eu senti te ligar, porque eu tinha uma palavra para dizer para você, mas eu já entreguei uma palavra para a Carmen também. Ele ligou para a Carmen e falou assim para a Carmen: Deus mostrou para mim que você será o resgate na vida dele. Eu era só um baterista da igreja, não passava de um baterista. A Carmen me perdoou e nunca mais ela lembrou disso, e ela me permite lembrar disso quando eu estou ministrando. Porque quando eu comecei a viajar para pregar em algumas conferências, o primeiro lugar que eu lembro, eu estava pregando em Brasília. O apóstolo Doriel pediu para mim ficar depois de uma conferência de jovens para me pregar. Aí alguém postou uma foto e ela falou assim para mim: foi isso que o Senhor Jesus me disse, que eu seria o resgate da sua vida. Eu vi essa cena lá atrás. A minha mãe mandou mensagem para mim: eu vi essa cena lá atrás. A primeira vez que eu fui para Vitória, no apóstolo Jair ministrar uma conferência, depois eu ministrei numa Santa Ceia lá. A minha mãe mandou uma foto para mim chorando e ela disse para mim assim: eu sabia que você chegaria aí porque eu vi essa cena lá atrás. E naquele momento o Senhor me levou a entender as conexões, as pessoas que Ele colocou na minha vida. Pessoas que entraram que eu não fazia ideia da importância delas, mas eu havia chegado lá, eu tinha ido além por causa dessas conexões. A Carmen virou para mim e disse assim: olha, Deus falou para mim que eu seria o resgate da sua vida. Pergunta para ela o que eu fiz. Eu dei gargalhada. Você está louca? Você está entrando numa barca furada, minha filha. Aproveite agora, sai vazado, porque aqui não tem jeito. Deus falou para mim que eu seria o resgate da sua vida. E ela falou para mim: nunca mais eu lembrarei daquilo que você fez. Eu acho que tem valido a pena ela comigo e eu com ela até hoje, porque já são 12 anos e 3 filhas. Se desse mole já vinha mais 4, 5, 6 filhos. Mas é porque eu não tenho dinheiro, igual o missionário Abraão e a missionária Vânia. Senão eu teria mais meia dúzia de filhos. Mas está valendo a pena. As conexões que eu tive me fizeram chegar onde eu estou hoje. A importância de Juiz de Fora na minha vida, a importância do bispo Palarão na minha vida, do missionário Abraão, da missionária Vânia. Eu cheguei aqui com uma missão que o missionário Abraão tinha: quebra a timidez dele, porque ele não conversa nem com a gente em casa. Lembro que na experiência que eu tive de almoçar na casa do bispo, aí a missionária Graça fez um monte de verdura. Eu não como verdura não, irmão. Jesus tem misericórdia. Ela fez umas verduras lá. Senta aqui, gente, senta aqui. Eu peguei meu pratinho e fui para a escada. Não, tem que sentar aqui, sentar. Eu fui lá, sentei com muita dificuldade. E meu pai me ensinou direitinho: você sentou na mesa, você come tudo que tem na mesa que te der. Beleza, pai, combinado. E eu comi rápido. Aí a missionária pegou meu pratinho: quem gostou, deixa eu colocar mais para ele. Faz isso não, missionária. Aí lá vai eu também, novamente, pela segunda vez. Mas como não conseguia falar, não, o Senhor foi tratando comigo naquele momento. O que foi isso? Conexões. Você só chegou aqui por causa de pessoas que o Senhor colocou na sua vida. Pessoas que foram suas pernas quando você não andava. Pessoas que carregaram você quando você não se movia. Você estava imobilizado, parado, não tinha forças. Mas alguém venceu essas guerras no mundo espiritual com você. Nós tínhamos uma menina na nossa igreja, menina talentosíssima, tirava foto na igreja, eu estimulei ela a entrar nesse ramo. Hoje ela está ganhando muito dinheiro com isso, tem a empresa dela, e ela foi lá em casa porque a mãe dela é líder da intercessão, estava lá em casa, e essa menina que a gente estava ajudando estava sentada assim na cadeira, olhou para ela e falou assim: você aqui? Você só está de pé por causa deles aqui. A menina começou a tremer toda. Em outras palavras, o diabo disse assim: se não fossem os seus pais, eu teria acabado com você. Se não fossem as orações de muitas pessoas aqui dentro da igreja, você estaria fulminado. Se não fosse a intercessão, o jejum, a batalha de muitos irmãos aqui dentro, o diabo já teria conseguido aquilo que ele quer há muito tempo fazer com vocês: destruir. Alguém foi seus pés quando você não podia andar. Alguém se moveu quando você não conseguia se mover. Olha que interessante isso aqui. Quem provocou o seu milagre? Quem se inconformou com a sua situação e foi atrás de uma solução para você? Você lembra dessa pessoa? Você ia além, você só irá além se você for grato a essas pessoas que Deus colocou na sua vida. Evangelho de São João capítulo 15, verso 3.
Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. É porque o Senhor nos ama. Porque Ele nos ama, Ele coloca pessoas maravilhosas em nossa vida. Nós ainda estamos de pé. Então, se você quer continuar indo além, dê valor às pessoas que o Senhor colocou em sua vida. Se aproxime das verdadeiras conexões e rompa com aquelas que não te aproximam do Senhor. Como eu disse no início aqui para vocês, se você quer ir rápido, vá sozinho. É o verbo africano. Mas se você quer ir longe, vá acompanhado dessas verdadeiras amizades que o Senhor colocou na sua vida. Amém? Amém? Coloca a sua mão no seu coração. Eu queria que nós fizéssemos uma noite aqui de gratidão. E que você fosse grato a Deus pela vida das pessoas que se moveram por você quando você não podia mover, que andaram por você quando você não podia andar, que te levaram ao lugar do seu milagre, que te levaram ao lugar da sua salvação, da sua restauração, que provocaram o milagre para você. Sabe o que é o mais interessante nesse texto? A palavra de Deus diz que quando eles abriram o teto e desceram aquela maca diante do Senhor, a Bíblia diz assim, que Jesus, olhando a fé deles, olha que interessante isso, Jesus vendo a fé deles, disse: filho, seus pecados estão perdoados. A Bíblia fala deles, não só dele, deles. Você não faz ideia de quantas bênçãos nós recebemos por causa de alguém. Você não faz ideia de quantos milagres nós alcançamos por causa de pessoas que estão ao nosso redor. Esse homem, ele foi abençoado por causa de amizades que ele tinha com ele, de homens que estavam ao redor dele. Por causa de pessoas assim, Deus te alcançou. Por causa de pessoas assim, Deus tem restaurado você. Por causa de pessoas assim, você vai poder andar novamente, se mover novamente. Por causa de pessoas assim, você vai chegar no lugar onde o Senhor quer que você chegue. Eu sou resultado dessas conexões maravilhosas. O Senhor me trouxe aqui para Juiz de Fora em 2006. No primeiro momento eu nem sabia o que eu estava fazendo aqui. Caí de paraquedas, mais perdido do que tudo. Sinceramente não sabia o que seria de mim. Eu lembro que alguns rapazes começaram a ir embora e eu ficava me perguntando: por que eu ainda não fui embora? Eu estou tão perdido aqui. Mesmo sendo filho de pastor, e eu talvez era um dos mais vacalhados que estava aqui. Eu não entendia o certo que o Senhor estava querendo fazer na minha vida aqui. Depois de uns anos eu posso dizer para vocês, essa casa foi tão importante na minha formação ministerial, que a minha família só existe também por causa dessa casa. Eu só tenho a minha esposa por causa dessa casa, as minhas filhas por causa dessa casa. Se eu estou movendo hoje é porque alguém moveu por mim quando eu não conseguia me mover. Se eu estou andando hoje é porque alguém foi às minhas pernas quando eu não conseguia andar. Você vai mover novamente. Você está movendo nesse momento por causa de alguém que moveu por você. E eu queria que o Senhor te mostrasse quem são essas pessoas. Você estreitasse a sua amizade com eles. Que além do perdão que você vai receber do Senhor, a bênção que você vai receber do Senhor, essas conexões vai te ajudar a você ir ainda mais além. Ir ainda mais além. Tem um discípulo que ele estudou comigo aqui na época, um amigo muito querido, discípulo, e é pastor hoje da nossa igreja. Na época que eu estive aqui em Juiz de Fora, ele era um cara super enjoado, porque a gente ia no calçadão, ele ficava entregando a gente para o missionário. O Helder ficava sempre, os meninos ficam olhando para as meninas, mas vai olhar para onde? Vai olhar para a menina mesmo, caramba. A gente saía para comer perto da casa missionária, os meninos saíam para comer, o dedo duro que a gente tinha. E ele namorou minha irmã. Eu lembro num período que a gente teve aqui em cima aqui de lutinha,
A missionária vai saber agora, não podia nem saber disso. Mas a gente pegava no pau ali em cima, de lutinha. Eu, Israel, Josué, o Moisés, a turma. E tinha um que eu dava um cascudo nele de uma forma especial, que era ele. Ele e o Israel também. Quando a gente pegava gente, mas eu socava para valer. E esse quase que a gente ia pro pau mesmo, a gente tinha que separar, porque só, a gente colocava aquele monte de colchão, socava o cara, mas muita raiva, bravo com ele, cara chato, mala. Hoje é um dos discípulos mais próximos a mim. E como Deus tem prosperado, esse cara tem um restaurante, ele tem 3 lojas. Agora ele está adquirindo um outro ponto na Fernão Dias para carros pequenos. Está abrindo agora no final do ano uma padaria. Sabe o que ele chegou perto de mim? Quem conhece ele sabe que ele é super caipirão. Eu tinha um apelido aqui do caipira, mas ele é mais caipira do que eu ainda. Ele parou o carro perto de mim agora terça-feira lá na igreja, com os olhos cheios de lágrima, e falou assim: tudo que eu tenho vivido na minha vida, primeiramente é Deus, segundo, pastor, é o Senhor. Ele me chama de Senhor. O cara que eu batia nele aqui, dá um socão nele aqui. Sabe o que ele fala comigo? Se as pessoas soubessem a importância das conexões proféticas e sobrenaturais, eles não abririam mão mais desse ambiente. São determinantes demais em nossa vida esses homens de Deus e mulheres de Deus que o Senhor coloca em nossas vidas. Com quem você convive, com quem você anda, vai determinar até onde você vai. Quem você ouve vai determinar aonde você vai chegar. Tem um ditado popular que diz: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Por aí já dá para ver quem são as suas conexões. Se são pessoas com más conversações, sai fora. Se aproxima de conexões sobrenaturais, de amizades especiais. Essas amizades vai te ajudar a ir além. Fala para quem está ao seu lado assim: essas amizades vai te ajudar a ir além. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Coloca a sua mão no seu coração. Coloca a sua mão no seu coração e feche os seus olhos. Quem foi as suas pernas quando você não podia andar? Quem se moveu por você quando você estava imobilizado? Quem provocou o milagre na sua vida? Quem te impulsionou para o seu destino profético? Quem fez você chegar onde você chegou? Ou quem vai fazer você chegar onde você irá chegar? Eu queria que você demonstrasse gratidão aqui nessa noite. A minha parte eu já termino agora, mas eu queria que você saísse do seu lugar e abraçasse, chorasse com essa pessoa que se moveu por você quando você não podia mover. Seu pastor, seu líder, seu discipulador, alguém que se moveu por você quando você não podia mover, alguém que fez por você quando você não podia fazer, alguém que andou por você quando você não podia andar, alguém que provocou o seu milagre. Procura essa pessoa, sai do seu lugar. Procura essa pessoa que orou por você, que guerreou por você, que entrou no nível de que as suas limitações, as suas deficiências incomodavam ele, ao ponto de ele provocar e ir atrás do seu milagre. Procure essa pessoa que fez isso por você, abraça essa pessoa e chore com ela, ore com ela por um tempo e agradeça a Deus pela vida dela, por esse amigo sobrenatural, por essa conexão sobrenatural. Deus é proposital, Deus é proposital, Deus é proposital. Abraça esse amigo, abraça esse líder, abraça esse discipulador e agradeça a Deus pela amizade dele. Agradeça a Deus por essa conexão. Agradeça a Deus por essa parceria. Agradeça a Deus por isso. Sai desse lugar, por favor, sai desse lugar. Não tem problema fazer uma fila atrás de alguém, não. Mas talvez você só está aqui por causa dessa pessoa. Você só chegou aqui por causa dessa conexão. Você só está andando por causa que essa pessoa andou por você quando você não podia andar. Quem foi as suas pernas quando você não podia andar? Quem andou por você quando você não podia andar?
pela sua amizade. Obrigado por essa conexão. Obrigado, Jesus. Diga para essa pessoa: obrigado por ser minhas pernas quando eu não conseguia andar. Quando eu não conseguia me mover, foi você que se moveu por mim. Oh, aleluias. Quando eu não conseguia me mover, foi você que se moveu por mim. Obrigado. Abrace alguém perto de você. Abrace alguém perto de você e olhe para essa pessoa. Agradeça a Deus pelas conexões. Agradeça a Deus pelas conexões. Eu sei que tem alguém que você precisa abraçar aqui nessa noite. Eu sei que você precisa abraçar alguém aqui nessa noite. E agradecer a Deus pela vida dessa pessoa. Obrigado pela sua amizade.